Graça e paz, meu irmão e minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja plena em sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor e por sua vontade e graça eu trago a vocês mais um devocional. No devocional de hoje eu quero falar de um verso que está em Atos, capítulo 9, no versículo 8, que nos diz: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E nesse devocional de hoje eu quero falar propriamente sobre o perdão de Deus, o perdão de Cristo. Neste capítulo de Atos, nós observamos a conversão de Saulo. Saulo, que até então era um perseguidor feroz dos cristãos, que após um encontro com Cristo foi perdoado de seus pecados, mas não escapou das consequências de seus pecados. Cristo ele perdoa a pessoa de Saulo, mas condena as atitudes de Saulo, as quais geraram como consequência o fato dele ter ficado cego. Foram 3 dias de cegueira, sem comer, sem beber. Parece uma atitude cruel do Senhor aos nossos olhos, mas só que não. A ação de Cristo de perdoar a pessoa de Saulo, se deve ao fato de que devemos perdoar o nosso irmão em Cristo. Mas mediante o pecado praticado, tal atitude deve ser condenada. Pode sim haver um arrependimento, seguido do perdão, mas para o pecado há uma consequência. Porque, como sabemos, o Senhor ama o pecador, mas odeia o pecado. O que quero dizer é que devemos liberar o perdão para o nosso irmão em Cristo, mas nunca sermos cúmplices do pecado, e sim condenar o pecado e o pecador. Condenar o pecado e o pecador, mesmo ante o arrependimento, arque com as consequências do seu pecado. Saulo teve um encontro com Cristo, entendeu a representatividade de Cristo e se arrependeu de seus atos, mas não escapou ileso ante o seu pecado e, como consequência, ficou cego. Mesmo que por um momento, por um breve instante, por um momento, por 3 dias no caso. Ele se manteve firme em seu arrependimento nesse período de cegueira, tanto que quando Ananias foi de encontro a Paulo para devolver-lhe a visão, encontrou Paulo orando. Devido à situação, ele poderia estar blasfemando, murmurando, lamentando, mas ele estava orando. Porque seu encontro com Cristo foi genuíno. E ele começou a desenvolver um relacionamento com Cristo e entendeu que seus atos no passado geraram uma consequência, mas que Cristo, a partir daquele momento, do encontro genuíno que teve com ele, não o abandonou. E a postura que Paulo adota de se manter firme na posição de servo na fé, trouxe para a vida dele o operar de Deus, que resultou no restabelecimento da sua visão através do servo Ananias. Devemos saber separar muito bem, de forma bem distinta, a pessoa de sua atitude. O liberar perdão tem como foco o nosso irmão em Cristo, justamente para termos paz em nosso coração e estarmos em conformidade ao Evangelho que aprendemos e devemos praticar. Quanto à atitude de origem pecaminosa, esta deve sim ser condenada e o autor deste ato arcar com as consequências. Mas em momento algum, quanto cristãos, devemos ignorar ou deixar de direcionar e orientar o pecador, pois se trata do nosso irmão em Cristo. Não podemos confundir perdoar com zerar a dívida. Perdoamos a pessoa, mas condenamos a atitude. A paz volta ao nosso coração devido ao perdão, pois devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Perdoar a pessoa não significa que a relação
voltará a ser a mesma. Por haver uma quebra de confiança, e por conta justamente dessa quebra de confiança, a confiança ela não volta do dia para a noite, mas ela pode ser reconstruída. Isso caso haja uma disposição de ambos os lados. Paulo ficou cego por consequência. Se manteve firme na fé, buscando e orando a Deus. Vendo a dedicação de Paulo, que não lamentou e nem murmurou, Cristo convoca Ananias. Fala sobre Paulo, explica sobre Paulo. Ananias já havia ouvido falar de Paulo, o conhecia e sabia o que ele já havia feito até então, e até por um breve instante relutou de poder cooperar com Paulo. Mas o Senhor disse: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Após ouvir isso, Ananias vai até a casa onde está Paulo e devolve a visão de Paulo e diz o seguinte: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Percebem que, quando há um encontro genuíno com o Senhor, Ele permanece sempre conosco, não importa a situação? Sendo assim, cabe a nós cumprir a nossa parte e sermos fiéis. E o erro do passado ficou no passado. Não há mais julgamento, pois o preço já foi pago. E que viva assim, daqui por diante, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Que você tenha um excelente dia, tarde ou noite abençoados, dependendo do horário em que você irá ouvir este devocional. Que a paz de Cristo seja plena em sua vida. Amém?